Olá, eu me chamo Elon. Meu nome é Jonathan e nós fazemos parte do PET Química e começamos com esse projeto para ajudar os alunos que vão prestar a prova de ENAD, a prova de avaliação das instituições, né, para o melhoramento dos cursos de Química em geral das instituições e começamos com esse projeto agora aqui no YouTube. E vamos lá, né? Então, gente, a questão 25 do ENAD de 2014 tem o seguinte enunciado: a estereoquímica proveniente da redução da cânfora com borohidreto de sódio está relacionada às questões de reatividade da carbonila e às questões estruturais do sistema norbonano. A aproximação do hidreto pode ocorrer por ambas as faces da carbonila da cânfora, conforme representado na figura a seguir. Essa foi a figura fornecida pela prova, e à medida que formos explicando todo o contexto, os conteúdos envolvidos na questão, vamos retomar para essa figura. E aqui nós temos as alternativas. Sobre a proposta de mecanismo de redução citada, a aproximação do hidreto. A letra A é facilitada pela face inferior, uma aproximação do tipo endo, conduzindo ao álcool exo devido ao menor impedimento estérico, sendo o isoborneol o produto majoritário dessa reação. B é facilitada pela face superior, aproximação do tipo exo, conduzindo ao álcool endo, sendo o produto majoritário dessa reação o borneol. C ocorre com menos eficiência pela face inferior, a aproximação do tipo endo devido a uma grande repulsão estérica criada pela proximidade do grupo metila. D é facilitado pela face inferior, aproximação do tipo endo, conduzindo ao álcool exo, devido ao menor impedimento estérico, sendo o isoborneol o produto minoritário dessa reação. E se dá indistintamente por ambas as faces do grupo carbonila, conduzindo aos álcoois endo e exo, borneol e isoborneol, respectivamente, em igual concentração. E, para resolver a questão, faz-se necessário relembrar alguns conceitos básicos que já foram tratados durante o período, né, de graduação nas disciplinas de orgânica. O primeiro tópico seria relembrar o que seria a nucleofilicidade, onde a nucleofilicidade nada mais é que a tendência de uma espécie química em se chocar ou reagir com um eletrófilo ou centro eletrofílico de uma molécula. Ou seja, a nucleofilicidade é uma propriedade que está diretamente relacionada às propriedades cinéticas daquele determinado composto. Sendo assim, vale salientar também que, tendo em vista que é uma propriedade cinética, a aproximação desse composto para que ocorra efetivamente o ataque é algo que deve ser levado muito em consideração. Em termos de propriedade cinética, podemos deduzir que, quanto mais impedido for o substrato, ou seja, aquela molécula em que o nucleófilo irá reagir, menor será a velocidade da reação. Justamente porque, como depende de uma propriedade exclusivamente cinética, a aproximação do nucleófilo ao centro eletrofílico deve ocorrer de forma efetiva, com o menor impedimento possível, para que dessa forma possa se obter um melhor rendimento na reação. Vale lembrar que nucleofilicidade, assim como já falamos, é uma propriedade cinética, e o conceito é diferente de basicidade, que a basicidade está relacionada justamente à capacidade que uma substância tem em doar seus pares eletrônicos a fim de formar ligações. E essa ação é regida por uma propriedade com características termodinâmicas. É importante relembrarmos o mecanismo da redução da carbonila, que no caso nós trouxemos um exemplo aqui da redução com o borohidreto. Então nós temos uma acetona comum, certo? E o íon borohidreto, onde a ligação do boro com o hidrogênio ela vai promover o ataque ao carbono da carbonila. Lembrando que o carbono da carbonila é o centro eletrofílico da molécula, né? Dessa molécula que nós trouxemos como exemplo, uma cetona simples, e o carbono da carbonila é o centro eletrofílico. Então, essa ligação que está vindo, esse ataque nucleofílico que está vindo da ligação do hidrogênio com o boro, ele vai atacar esse centro eletrofílico
certo? O carbono da carbonila, um dos pares de elétrons da ligação dupla com o oxigênio vai ser deslocado para o átomo de oxigênio, formando assim o alcóxido que estamos vendo no produto, né, como um intermediário da reação. E o mesmo reage com a molécula de água, né, abstraindo um dos hidrogênios da molécula de água, fazendo com que o par de elétrons que fazia essa ligação do hidrogênio com a hidroxila seja deslocado para o oxigênio, deixando o meio básico, e proporcionando a formação do álcool final. Então, esse é o mecanismo de redução da carbonila. Certo? Um ataque nucleofílico ao carbono da carbonila, que é o centro eletrofílico, formação do alcóxido e do intermediário tetraédrico, e a reação final com a molécula de água para a formação do produto final, que é o álcool. Então, gente, entrando mesmo na resolução da questão, vamos analisar o primeiro caminho dessa reação, que seria o proveniente do ataque ESO, do nucleófilo. Ao analisarmos o ataque ESO, observamos que o nucleófilo se aproxima pela parte superior da molécula. E nessa região superior à molécula, podemos observar que nós temos um carbono em ponto. E esse carbono faz duas ligações com dois grupos metila, justamente nessa posição. Então, quando o nucleófilo se aproxima para poder promover o ataque ao centro eletrofílico do composto, que no caso seria o carbono da carbonila, ele vai ter que romper essa barreira de densidade eletrônica proveniente dos grupos metila para poder se aproximar do carbono eletrofílico e assim a reação ocorrer. Então, de uma forma mais sintética, observamos que, após o ataque, o nucleófilo empurra o oxigênio para a parte inferior da molécula, formando assim o composto endo, que recebe o nome, por sua vez, de bombéol. Já no ataque endo, ou seja, no ataque que acontece na região inferior da molécula, o alcóxido ele é conduzido para a região superior. Ou seja, quando o nucleófilo faz o ataque, ele se aproxima pela parte inferior da molécula, empurrando o oxigênio para a parte superior, formando assim um composto de característica ESO. E esse alcóxido de característica ESO, que é formado nessa região acima da molécula, na sua reação com a água, vai formar o álcool ESO, que recebe o nome posteriormente de isobomeol. Certo? Lembrando que nesse ataque nucleofílico, na região endo, ele tem um leve impedimento estérico formado pelo grupo CH3. Nós podemos ver ali, nesta região, que temos o grupo CH3 que causa um impedimento estérico em relação ao ataque nucleofílico. Mas o ataque acontece da mesma forma, como o Elon falou, considerando um aspecto sintético. O ataque acontece conduzindo ao alcóxido ESO, que posteriormente vai formar o álcool ESO, que recebe o nome de isobomeol. Então, analisando as alternativas, vamos considerar todas essas situações de impedimento estérico, de ataque endo ou ESO e qual é o produto mais formado. Então, vamos analisar. Bom, podemos observar que, no caso, já trouxemos a resposta marcada, porém, vamos analisar cada uma das alternativas para entender o porquê da alternativa A ser a correta. Em questão do enunciado da questão, apenas diz o seguinte: sobre a proposta de mecanismo de redução citado, a aproximação do hidreto, ou seja, a aproximação do nucleófilo, que no caso seria aquela ligação que está sendo quebrada, sendo rompida entre o boro e o hidrogênio, para justamente promover o ataque ao carbono eletrofílico, podemos notar que a A diz o seguinte: é facilitada pela face inferior, aproximação do tipo endo, ou seja, por baixo, conduzindo ao álcool ESO, devido ao menor impedimento estérico, sendo o isoborneol o produto majoritário dessa reação. O que valida esta alternativa como correta é que, se observarmos a parte inferior da molécula, da cânfora, observamos que tem apenas um grupo metila posicionado nessa região.
Enquanto que na região superior, como já analisamos, existe um carbono em ponte, e esse carbono ainda faz mais duas ligações com dois grupos metila. Então, o impedimento estérico na região superior da molécula é muito maior do que o impedimento estérico na região inferior do composto. Logo, a alternativa A será aquela em que observamos que está completamente correta. Vamos analisar agora a alternativa B. A alternativa B diz o seguinte: é facilitada pela face superior, aproximação do tipo ESO, conduzindo ao álcool endo, sendo o produto majoritário dessa reação o borneol. A B está completamente oposta à A e já vimos que seria a explicação mais coerente para o fenômeno. Logo, a B a gente já desconsidera. Na C, a afirmação também está incorreta, pois afirma que ocorre com menos eficiência pela face inferior. E nós já vimos que pela face inferior, ou seja, pelo ataque endo, é a reação mais favorecida devido ao menor impedimento estérico. E ela também faz uma afirmação que é errônea. Ao final, ela afirma que há uma grande repulsão estérica criada pela proximidade do grupo metila. O grupo metila, ele não causa um impedimento estérico tão relevante como as ligações em ponte que tem na região superior da molécula, na região ESO. Então, essa alternativa ela já é errônea pela essa afirmação. Na alternativa D, é a que pode gerar uma certa confusão de informações, pois ela é bastante parecida com a alternativa correta, que é a letra A. O que ela diz? É facilitada pela face inferior, aproximação do tipo endo, conduzindo ao álcool ESO, devido ao menor impedimento estérico, sendo o isoborneol o produto minoritário desta reação. Veja que a gente já viu que realmente é facilitado pela face inferior, conduzindo ao álcool ESO, está tudo certo, pelo menor impedimento estérico, sendo o isoborneol o produto majoritário, porque quando eu tenho o menor impedimento, como Elon falou, eu vou ter uma melhor tendência de rendimento do meu produto, já que o meu nucleófilo ele vai se aproximar, ele vai promover esse ataque com mais facilidade. Então, se eu vou ter um melhor rendimento da minha reação, né, vou ter aquele meu produto formado em maiores proporções, então se configura como um produto majoritário. Já nessa afirmativa, o que diz é que o isoborneol vai ser o produto minoritário dessa reação. Lembramos que o produto minoritário é aquele produto menos formado em uma reação química. E, devido a essa classificação diferente de produto minoritário, a alternativa D se configura como errada. Na alternativa E, como já vimos que o ataque sendo exo ou endo vão formar produtos diferentes com concentrações diferentes, com rendimentos diferentes. E é nesse quesito que a E se configura como errada, pois justamente pela afirmação de que o ataque sendo pela região inferior da molécula, ou a região endo, formando o álcool isoborneol, é o mais efetivo, é o produto majoritário desta reação. E na alternativa E, ela afirma que os dois álcools são formados, o borneol e isoborneol, respectivamente em igual concentração. Seria na mesma molécula se o impedimento estérico fosse de uma igual magnitude, que eu formasse exatamente os dois produtos com o mesmo rendimento. Mas isso não acontece devidamente pelo impedimento estérico ser distinto. Em uma região da molécula, eu tenho um grande impedimento estérico, que é a região das ligações em ponte, e numa outra região eu tenho um impedimento estérico ocasionado apenas por um grupo metila. Então, os produtos da minha reação não vão ter a mesma concentração. Então, essa alternativa E, ela se configura como errada. Bom, gente, essa foi a nossa questão de hoje. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Deixem o like, certo? E deem sugestões de questões que a gente pode trazer também para melhor atendê-lo. Então, gente, compartilha essa questão com seus amigos, se inscreve no canal também, se você quiser receber as notificações
Com as novas questões do ENAD, nós iremos trazer outras questões do ENAD com outras áreas da química, fisicoquímica, inorgânica. Então, se você quiser receber essas questões, a resolução dessas questões, se inscreve no canal, ativa as notificações. E é isso, dê um feedback nos comentários. E é isso, até a próxima.